Meu conselho para os jovens de 25 anos é cometer erros suficientes. Não se preocupe, você cai e você se levanta. Você vai cair e você vai se levantar inúmeras vezes. Quero dizer, se você tem 25 anos de idade, você deve apreciar a vida e desfrutar do show. Apenas desfrutar do show. Já quando estiver entre os 30 e 40 anos, você tem que pensar muito claramente. Você estará trabalhando para si mesmo se você realmente quer ser empreendedor. Assim, de 40 a 50, você já deve pensar em como pode se concentrar nas coisas em que você é realmente muito bom. Mas, de 50 a 60 anos de idade, quando você tem um trabalho, eu o aconselho a contar com os jovens, porque os jovens podem fazê-lo melhor do que você. Portanto, contar com eles, investir neles, certificando-se de que eles são bons, é uma excelente estratégia. Voltando agora aos 25 anos. Não se preocupe, não se desespere. Qualquer erro é uma receita maravilhosa para você aprender. O futuro não é sobre a competição de conhecimento, é sobre a competição de criatividade. É uma competição de imaginação, de aprendizagem, enfim, é uma competição de pensamento independente. Se você pensa como uma máquina, te asseguro que vai ter problemas já já. Nos últimos 20 anos, as pessoas começaram a virar máquinas, mas nos próximos 20 anos, a máquina estará quase humanizada. Logo, no futuro, o grande valor não será o conhecimento impulsionado, e sim a sabedoria impulsionada, ou seja, a experiência conduzida. No passado, era o conhecimento impulsionado, era a fabricação impulsionada quem contava pontos. No futuro, será a criatividade impulsionada. Lembrem-se disso. Eu, particularmente, acho que nas próximas 3 décadas o mundo vai mudar muito. A nova tecnologia vai alterar todos os aspectos do mundo. Então, tudo será em cima do que nós pensamos. O mundo não deveria estar centrado só em QI, coeficiente de inteligência, ou em QE, coeficiente emocional, mas também sobre o QA, que é o coeficiente de amor. Porque só quando você se importa com os outros, somente quando você se importa com os outros que tiveram sucesso e são mais bem-sucedidos do que você é que você tem a chance de se reinventar. Há 10 anos, a internet era tão boa e quando ninguém acreditava na internet, ela era excelente. Agora, acessar a internet já não é tão fácil, porque todas as pessoas inteligentes foram para a internet. Portanto, você deve ir com tudo, sem medo de falhar. O que você não pode dizer é:
eu não tentei. Os jovens não gostam de fazer exames na escola. Se você quer ir para a universidade, você tem que enfrentar os exames. É preciso também se fazer o que não gosta. Não importa se você vai falhar 3, 4, 5 ou mais vezes. Eu me formei na universidade, mas antes que eu conseguisse entrar, por 3 anos eu tentei e falhei nas provas. Sempre falhei nas provas. Portanto, tive que estudar muito mais e muito mais. Em minha procura por empregos, acreditem, eu fui rejeitado por 30 vezes. Então, para mim, ser rejeitado só significava ser rejeitado e nada mais que isso. A propósito, eu lhes disse que me candidatei a Harvard por 10 vezes e lá também fui rejeitado? Eu aprendi muito sobre os filmes de Hollywood, especialmente Forrest Gump. Você ama Forrest Gump? Eu amo Forrest Gump. Por que gosto dele? É simples. Ele nunca desiste. Sopa de camarão. As pessoas pensam que ele é um idiota, mas ele sabe o que está fazendo. Nos anos 2002 e 2003, mais ou menos, eu estava muito deprimido nos Estados Unidos. Eu estava deprimido por não poder definir um caminho para a internet. E então eu assisti ao filme Forrest Gump na casa de um amigo. Quando eu o vi, pensei, uau, este é o cara. Devemos aprender com ele. Ele acredita no que está fazendo. Por isso eu o adoro. As pessoas gostam ou não gostam disso. Ser simples. É como diz o ditado: a vida é uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que você pode obter, certo? Eu nunca sei o que eu estarei falando aqui com vocês. É verdade, acreditem, eu nunca sei, eu não planejo. Mas hoje eu fiz isso. Eu disse aos meus, lá no meu apartamento, caras, nós temos que trabalhar duro. Não para nós mesmos, e sim para os nossos semelhantes. 80% dos jovens na China podem ser bem-sucedidos. Não temos um pai rico, não temos um tio poderoso, não temos $1 no banco, não temos ajuda de ninguém do governo, nada disso. Porém, basta trabalhar como uma equipe. Eu me preocupo com os jovens atualmente. Muitos jovens perdem a esperança, a visão de futuro muito cedo e começam a se queixar. Eu também já tive muitos problemas. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos da América, vejam bem, não é um sentimento bom o de ser rejeitado por muitas pessoas e por inúmeras vezes. Eu fiquei deprimido, mas com o passar do tempo, eu mudei a minha visão e então encontrei um monte de oportunidades. Assim, eu lhe pergunto, como você vê o mundo? Como você aproveita as oportunidades? Atentem-se, Hollywood me deu um monte de inspiração. Eu, no início,
Nunca pensei nessas oportunidades. Quando eu era jovem, eu dizia: tudo é possível. Hoje eu sei que nem tudo é possível. Mas todos nós temos algo que você tem que pensar sobre isso. Você tem que considerar sobre os outros, sempre. Você tem que considerar sobre o cliente, você tem que considerar sobre a sociedade, sobre os seus funcionários, sobre os acionistas, enfim. Há tantas coisas que eu acho que, se você continuar a trabalhar arduamente, você se encontrará. Há inúmeras possibilidades. Não é uma missão, mas entenda, se você não fizer, nada é possível. Você deve tentar fazê-lo. Pelo menos assim, você tem uma esperança. Acalme-se antes de mais nada. Há sempre uma maneira de se sair de um problema. Mantenha-se equilibrado. A competição é um divertimento e o negócio é como um campo de batalha. Ou você morre ou você ganha. Mas lembre-se, nos negócios, mesmo se você morrer, haverá um outro vencedor, certo? Então, é melhor encarar como diversão. Sim, eu estou lhes contando a minha história. Eu não acho que neste mundo há um monte de gente sendo rejeitada mais de 30 vezes, mas eu fui. E você sabe, a única coisa a se fazer é jamais desistir. O segredo é ser como Forrest Gump. Continuarmos a luta, continuarmos a mudar a nós mesmos e sem reclamações. Continuar alimentando uma esperança. Com tantas pessoas que eu conversei na época do Alipay, e eles disseram: esta é a ideia mais estúpida que você já teve. Então eu respondia: eu não me importo se é uma pista estúpida, enquanto as pessoas estiverem usando. Agora, nós temos 800 milhões de pessoas que utilizam o Alipay. E até neste momento, um monte de gente diz: este Jack é louco, ele está fazendo algo que não entendemos. Um monte de capitais de risco lhe dá dinheiro. Por quê? Tal modelo americano já existe, eles dizem. Alibaba não. Nós não temos esse tipo de modelo, certo? Eu me lembro da minha primeira vez na revista Time. Eles me chamavam de Jack Crazy. Eu acho bom ser louco. Somos loucos, mas nós não somos estúpidos. Nós sabemos o que estamos fazendo. E todo mundo já concordou comigo. Se todo mundo não acreditasse que a nossa ideia era boa, nós não teríamos tido essa chance. Então é isso. Somos muito gratos pelo dinheiro levantado. E quando os nossos investidores fazem um montão de dinheiro, nos sentimos orgulhosos e honrados. Todos os bem-sucedidos fizeram um único e diferente movimento. Então, você deve ter uma forma única e diferente de agir. A maioria das pessoas hoje tem um monte de reclamações. Só dizem: eu não tenho oportunidade, eu não consigo, eu não sei como fazer e blá, 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 blá. Eu reclamava muito quando eu era jovem. E, de repente, eu percebi
que as queixas não resolviam os meus problemas. Mas olha que louco isso. A oportunidade está sempre no lugar onde as pessoas se queixam. E há infinitas oportunidades nesse mundo. Bem, queixas só são válidas se você pode resolvê-las. E isso é uma oportunidade. Atentem-se para isso. Meu conselho para os jovens que querem ser empreendedores é: não tenha medo do fracasso, não tenha medo de contratempos e jamais desista. Quando começamos o negócio, tivemos 18 fundadores, me incluindo. Bom, hoje as pessoas pensam: essas 18 pessoas são as pessoas mais inteligentes da China. Nós não pensávamos que éramos inteligentes. Honestamente, todos nós formamos em escolas muito pobres. A única coisa que fizemos foi permanecermos totalmente unidos. Nós todos acreditávamos em um futuro promissor. Estávamos extremamente otimistas. E mais importante, aprendemos com os erros para não mais repeti-los. E nunca pensamos em desistir. Se você se formar em uma universidade famosa, por favor, respeite as pessoas que se formam em escolas pobres. Aquelas pessoas como nós, que graduamos em universidades pobres. Por favor, respeite-nos. Sim, nós tivemos oportunidade, mas viemos de baixo e cometemos muitos erros. Mesmo assim, as pessoas ainda me dizem, hoje, acreditem, hoje ainda me dizem: você tem muita sorte, Jack. Sim, tivemos muita sorte de, em apenas 19 anos, atingirmos o tamanho de hoje. Mas nós passamos por muitas e muitas situações difíceis. Cometemos tantos erros que as pessoas não podem sequer imaginar nesses 19 anos. Então, por favor, pensem nisso. Você tem que passar por experiências difíceis. Só assim você vai aprender. Só assim você vai valorizar o teu negócio e se tornar alguém muito bem-sucedido. Muitíssimo obrigada a todos pela atenção.